Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eliane Tati Neves, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Maria, sou enfermeira pediatra, sou especialista em saúde pública e gostaria de falar para vocês, a convite então da professora Andressa da Silveira, sobre as crianças com necessidades especiais de saúde e colocando elas no contexto atual da pandemia do novo coronavírus e dessa doença que foi chamada de Covid-19. Minha trajetória enquanto pesquisadora, ela começa em 2004, estudando essas crianças. Essas crianças, elas nascem do contexto de uma transição epidemiológica que aconteceu na infância brasileira. Até meados da década de 90, as crianças do Brasil morriam por doenças evitáveis, como diarreia, desnutrição, desidratação, doenças infecto-contagiosas que hoje são controladas por meio das vacinas, como sarampo, entre outras. Com o avanço tecnológico, essas crianças elas passaram a sobreviver através dos investimentos públicos, das políticas públicas de saúde. Essas doenças evitáveis elas foram controladas e a taxa de mortalidade infantil caiu bruscamente no Brasil. Em compensação, esses avanços tecnológicos, os investimentos da indústria farmacêutica propiciaram um crescimento muito grande de novas tecnologias e também se multiplicaram pelo Sistema Único de Saúde as unidades de terapia intensiva, pediátricas e neonatais. Então, crianças que antes disso não sobreviviam, por exemplo, a um parto muito prematuro, ou crianças que sofriam acidentes na infância, como quedas, batendo a cabeça muito forte, como afogamentos, acidentes de trânsito, traumas, essas crianças acabavam não sobrevivendo. Com o avanço tecnológico e o aumento das UTIs pediátricas neonatais, essas crianças sobrevivem. Porém, com esse aumento da sobrevivência dessas crianças, muitas vezes elas sobrevivem com sequelas. Crianças que nascem muito prematuras e ficam um longo período internadas numa UTI, elas acabam desenvolvendo algumas sequelas desse longo período de internação em UTI e também por terem nascido ainda muito prematuras. E essas sequelas acabam gerando algumas condições crônicas que vão acompanhar essa criança por toda a sua vida. Então, as necessidades especiais de saúde são assim denominadas porque elas representam que essas crianças vão precisar mais de serviços médicos e especializados do que as outras crianças em geral. Elas vão precisar de atendimentos especializados com profissionais especialistas, assim como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, pediatras com diferentes especialidades pelo resto da sua vida. Essas crianças são conceituadas e foram conceituadas pela primeira vez nos Estados Unidos em 1998. E no Brasil, mais recentemente, a partir dos anos 2000, a gente começou a denominar esse grupo de crianças como crianças com necessidades especiais de saúde. Quem são essas crianças? São crianças que vivem com diagnósticos de doenças crônicas, como por exemplo asma, diabetes, crianças com condições neurológicas e aquelas sobreviventes da prematuridade ou que tiveram alguma complicação na hora do parto que causou um déficit neurológico, uma falta de oxigênio na hora do parto, por exemplo. Então, todas essas crianças se enquadram no grupo de crianças com necessidades especiais de saúde. Essas crianças, quando sobrevivem por algum tempo, elas se tornam adolescentes. Então, nós trabalhamos também com os adolescentes com necessidades especiais de saúde. A minha aproximação, então, com essa temática se deu em 2004, durante a minha tese de doutorado, quando eu inaugurei o estudo de crianes no Brasil, principalmente aqui na região sul do Brasil, com essa denominação. E esse grupo, ele é grande, então ele inclui todas essas crianças, aquelas crianças que vivem com gastrostomias, com traqueostomias nos seus domicílios, elas também são consideradas crianes, que é a sigla que a gente usa para denominar esse nome longo, que são as crianças com necessidades especiais de saúde. Os nossos estudos, eles têm apontado que essas crianças, elas são, em 95% dos casos, cuidados por suas mães. Então, as mães são as principais cuidadoras das crianes. E nesse meu vídeo aqui, eu organizei essa minha fala
em 2 aspectos, falando da definição das crianças e depois nós vamos falar um pouco sobre os cuidados que essas crianças têm. Então, a definição, como eu já apresentei, dessas crianças, vocês já perceberam que elas têm muitos cuidados de saúde, de diferentes formas. Então, quais são esses cuidados? Eles são divididos em 4 cuidados, que na verdade é uma divisão que nós organizamos didaticamente para melhor entender essas crianças, esses cuidados a essas crianças. Então, nós temos aquelas crianças que têm cuidados medicamentosos, ou seja, aquelas crianças que precisam tomar uma medicação contínua, como, por exemplo, as crianças com diabetes, que fazem uso da insulina diariamente, as crianças com asma, que fazem uso das bombinhas, as crianças com problemas neurológicos, que fazem uso de medicamentos anticonvulsivantes para evitar as convulsões, também as crianças que têm o vírus HIV, que tem que tomar muitas vezes os medicamentos antirretrovirais para controlar a doença. Então, essas crianças que têm essa dependência medicamentosa, esse cuidado medicamentoso, como eu já falei, ele é desenvolvido essencialmente pelas mães. E como que elas se preparam para desenvolver esse cuidado no domicílio? Então, isso é algo que nós, enquanto enfermeiros e profissionais de saúde, mas principalmente os enfermeiros, que são responsáveis pela educação em saúde, que tem que preparar essas mães para esse cuidado no domicílio. O segundo tipo de cuidado que eu gostaria de falar é o cuidado habitual modificado. O que significa isso? São aquelas crianças que têm os cuidados rotineiros do dia a dia modificados, como, por exemplo, a alimentação. Alimentação por sonda de gastrostomia. É um cuidado habitual alimentar o filho, só que de uma forma modificada por gastrostomia. Tem crianças que usam traqueostomia, que é aquela cânula na traqueia, para ajudar a respirar. Então, é o cuidado respiratório modificado. Muito bem. O terceiro tipo de cuidado são os cuidados neurodesenvolvimentais. Quer dizer, aquelas crianças que têm um atraso no desenvolvimento. Por exemplo, uma criança com 5 anos que ainda não anda, precisa de auxílio para fazer higiene, para se alimentar. E esses cuidados são também de estímulo a que elas desenvolvam certas habilidades. Muitas vezes elas têm um acompanhamento profissional com fisioterapeuta, educadora especial, terapeuta ocupacional, mas também as mães têm que fazer esse manejo desse cuidado no dia a dia. E o quarto e último cuidado é o cuidado tecnológico, que tem a ver com as tecnologias que essas crianças utilizam em seus corpos. Muitas vezes essas tecnologias são responsáveis pela sobrevivência dessa criança. 2 delas, inclusive, eu já falei, que é a traqueostomia e a gastrostomia. Existem ainda aquelas crianças que fazem hemodiálise, que usam catéter de Tenkopf, ou diálise peritoneal, que é um catéterzinho colocado. Tem algumas crianças que precisam fazer sondagem vesical intermitente, que é esvaziar a bexiga, porque elas não eliminam a urina espontaneamente. São crianças que possuem meningomielocele ou hidrocefalia, questões neurológicas. Então, esses 4 tipos de cuidados, medicamentoso, neurodesenvolvimental, habitual modificado e tecnológico, são os principais cuidados. E quando a criança tem mais do que uma dependência desses cuidados, a gente chama que ela tem dependência de cuidados mistos. Agora, vocês conseguem imaginar uma mãe que tem uma criança com todos esses cuidados, com os 4 tipos de cuidados em casa. Então, nós precisamos, e isso é uma coisa que eu gostaria de ressaltar bastante aqui com vocês, enquanto enfermeiros, um compromisso com essas famílias de prepará-las para o cuidado domiciliar. E esse compromisso ele começa no dia da internação dessa criança, no momento do diagnóstico e da apresentação dessa demanda de cuidado. A criança foi para o bloco cirúrgico e colocou uma gastrostomia. Antes da cirurgia, a gente já tem que começar a conversar com essa mãe, explicar o que vai esse procedimento, o que vai ser feito para que ela possa já ir se familiarizando com esse cuidado. E esse compromisso e essa educação em saúde durante a internação hospitalar é fundamental e essencial para que essa mãe se sinta segura, empoderada, para quando ela for para casa e continuar esse cuidado no domicílio. O segundo compromisso é quando nós estamos atuando lá na atenção primária. Eu sou enfermeira de uma unidade básica ou de uma unidade de saúde da família,
na comunidade. E eu converso com meus agentes comunitários para que eles me relatem. Na nossa área de descrição, tem alguma família com alguma criança com necessidade especial de saúde? Alguma criança crônica, acamada e que precise de uma visita domiciliar? Inclusive, eu vou dizer para vocês que existe um instrumento de avaliação de risco familiar. Depois a professora Andressa pode colocar aqui na descrição do vídeo um link ou uma definição desse instrumento que chama Escala de Avaliação de Risco Familiar de Coelho e Savassi. Esse instrumento foi desenvolvido em Minas Gerais e ele tem uma pontuação que ajuda a identificar o risco daquela família. Quando a família tem uma criança ou um adulto, um idoso acamado, aumenta bastante esse risco. E essa deve ser a nossa família de prioridade para a visita domiciliar. Muitas vezes, numa visita, o enfermeiro pode identificar e trabalhar com essa família alguma dificuldade que ele venha tendo para desenvolver esse cuidado dessa criança. Então, muitas vezes, as nossas pesquisas, quando nós chegávamos nas unidades e questionávamos os enfermeiros, eles não sabiam nos relatar se tinha alguma criança com essas dependências de cuidados na sua área da descrição. Eles sabiam mais de idosos, porque muitas vezes, como essas crianças fazem um acompanhamento especializado num hospital de referência ou num ambulatório de referência, eles podem pensar que eles não precisam desse atendimento a essa criança, mas precisam. E a gente ouve no hospital relatos dessas mães de que não foram acolhidas na unidade básica, que não se sentem vinculadas a essa unidade que às vezes é do lado da sua casa. Então esse é um outro compromisso que nós enfermeiros devemos ter com essas famílias. O cuidado no hospital, preparando para a alta para o domicílio, e lá na atenção primária, quando eu sou enfermeiro de uma UBS ou de uma USF, eu fazer esse vínculo dessa família. Fazer uma avaliação na visita domiciliar, ou quando essa mãe leva essa criança para vacina na unidade de saúde, fazer o acompanhamento da pericultura. Sim, a gente precisa acompanhar o crescimento e desenvolvimento dessas crianças. Muito bem. No início da minha fala, eu disse que eu ia falar em tempos, de Covid-19. Então, uma mensagem especial para essas mães que por acaso estejam assistindo a esse vídeo, que cuidem de crianças com essas demandas todas de cuidado no domicílio, eu gostaria de dizer a vocês, fiquem tranquilas, eu sei, nós sabemos o quanto vocês são dedicadas a este cuidado, o quanto vocês procuram saber, procuram se informar, estão sempre buscando informações sobre os cuidados. Muitas vezes no hospital eu comento com os meus alunos, vocês sabem mais do que nós sobre a sua criança. Então vocês sim são mulheres muito poderosas, empoderadas e fortes que cuidam dessas crianças no domicílio e nós sabemos o quanto isso é desgastante e difícil. Então fiquem tranquilas, porque ninguém sabe cuidar melhor do filho de vocês em casa do que vocês. Sintam-se confiantes e à vontade de procurar as enfermeiras de referência da unidade básica para avaliar essa criança. Dentro do protocolo do Ministério da Saúde existe a avaliação pelo enfermeiro antes do encaminhamento ao médico, e esse enfermeiro vai identificar se essa criança precisa ou não de um encaminhamento para o médico, fazer a oximetria de pulso, verificar se ela tem febre, como é que está a frequência respiratória. Então esses são os indícios, são os indicativos do protocolo do Ministério da Saúde para avaliação de casos leves e casos graves. Casos graves, quando há alteração de sinais vitais, de oximetria de saturação de oxigênio, é preciso então encaminhar para um serviço especializado. Vocês sempre usarem máscara para sair, sempre. E quando chegarem, tirar aquela máscara sempre pegando pelas alcinhas, dobra com o lado sujo para dentro, põe de molho, a água com sabão por 30 minutos, depois lava bem, enxagoa bem, ela está pronta para reusar. Também a roupa de vocês. Tem vários estudos que já identificaram que o vírus, o novo coronavírus, ele permanece no tecido por cerca de 3 a 5 horas, ou até mais. E tem estudos muito variantes, Tem alguns que falam em até 72 horas. Então o ideal é, chegou da rua, tira toda aquela roupa e põe para lavar. Põe de molho no balde com sabão em pó, ou põe de molho no balde com um pouquinho de alvejante, se for o possível, para que aquele tecido que você foi para a rua, você não traga para dentro de casa o vírus que você pegou lá na rua, porque ele fica nas gotículas. Eu estou aqui falando e a minha saliva tá com gotículas.
E nessas gotículas, se eu tivesse o vírus, estariam os vírus. E essas gotículas ficam no ar em forma de aerosóis por muito tempo, até 5 horas. Então, se você passa na rua numa nuvem de aerosóis, você pode estar trazendo aquele vírus para dentro de casa. Então, saiu de máscara, chegou em casa, tirou tudo, colocou para lavar, tomou um banho, você está limpa. Não se preocupe, um banho lavando inclusive o cabelo, porque ele pode ficar também no cabelo. Então, tomou um banho, pronto. Higienizou tudo que trouxe da rua, higienizou lavar com água e sabão, gente. Até a embalagem de alimentos, quando é plástica, por exemplo, pacotinhos de macarrão, dá para lavar com água e sabão. Secou, guardou, tá limpo. O vírus morre com sabão, ele é muito sensível ao sabão. E para lidar com a criança, use máscara, tá? Pode ser máscara de pano mesmo, porque você vai respirar muito próximo da criança. Então, quando for fazer um procedimento, aspirar, colocar dieta, fazer a higiene, dar um banho, use a máscara e lave muitas vezes as mãos, muitas vezes. Eu vou pedir para a professora Andressa também colocar aqui um linkzinho para vocês, com um videozinho, tem vários na internet, ensinando a forma correta de lavagem das mãos, tá? Então, tendo esses cuidados quando chega da rua, lavando bem as mãos, usando máscara para cuidar da criança, vocês estão protegendo a criança de vocês, ok? Então esse é o meu recado, esse é a minha mensagem para vocês, que vocês procurem as enfermeiras de referência. Vocês também podem pegar o telefone do serviço especializado aqui do ambulatório, do hospital universitário, ou da onde vocês têm o acompanhamento com a criança, ligar para perguntar, né, para tirar dúvidas. Tem um serviço aqui em Santa Maria, que é o laudos.com.br, que também está fazendo atendimentos online, para vocês tirarem as suas dúvidas. Não fiquem com dúvidas, ok? E se vocês quiserem saber mais e que a gente fale mais sobre esse assunto, eu estou à disposição. Vocês podem comentar aqui no vídeo, fazer perguntas nos comentários, e se for possível e a gente conseguir, a gente vai fazer mais vídeos explicando alguns cuidados com crianças que são importantes nessa época. Então, se cuidem, fiquem bem, com muita saúde e muito obrigada. Um beijo!